Paz, queridos irmãos, assenta por favor. Irmãos, eu estava hoje de manhã na congregação da Rosa de Saron. A gente estava numa finalização de trimestre e alegria, a gente deu algumas lições lá e eles são bastante amigos, resolveram homenagear a gente ali, nos deram um presente, conversaram bastante com a gente, fizeram um churrasco, Ney, que eu vou te contar, viu? Coisa de crente. E o pastor passou por lá, nos pediu para ministrar hoje, e aí na hora, no coração, o Senhor falou, eu falei para mim mesmo, né? Falei, nossa, ótimo, vou falar de Elias. Faz tempo que eu queria falar de Elias, que homem maravilhoso, que história linda. Aquele cara que acreditou que Deus podia ressuscitar alguém, sem ter nenhum histórico em toda a Bíblia de alguém ter ressuscitado. A primeira pessoa a ressuscitar na Bíblia foi pelas mãos de Elias. Então é um assunto maravilhoso para tratar. Mas logo em seguida o coração fecha. Vou para a Bíblia? Nada. Elias não. Eu falei, Deus, vou falar de José. Amo José. Mostrar para todo mundo que Deus não só escolheu Maria, mas escolheu José também. Que homem maravilhoso. Características que só tinha nele, em todos os homens da Judéia. Portanto, ele era o cara escolhido por Deus também para criar Jesus como homem. Então vou falar de José. Abra a Bíblia, coração tranca, nada. Aí, como eu sou um marido sábio que frequentou o curso de casais, minha esposa diz assim para mim, amor, aquele sermão de quarta-feira que eu fui pregar lá no Renascer, sobre o Salmo 46, eles que deram o tema, aquele sermão não pode ficar só no Renascer, prega de novo. Aí eu disse, mas amor, eu acabei de pregar esse sermão quarta-feira, eu vou pregar de novo? Aí ela disse, você vive dizendo que a mensagem nunca é a mesma. Eu falei, tá bom, né? Como bom marido, eu obedeci a patroa. E aí fui abrir o texto, abri o sermão. Irmãos, Deus aqueceu meu coração. E aí você vai revisar o texto, tem coisa nova que surge. E aquilo que só tinha uma página virou 3. E aquela coisa ficou enchendo o coração. Eu falei, Deus, é isso mesmo. Tá bom, Deus. Obrigado por usar a tua serva. E aí eu vim aqui, irmãos, com o coração ainda temeroso. E aí começaram a cantar os hinos. Aí a Larissa vem e faz a confirmação da palavra através do hino que ela cantou. Eu falei, Senhor, então me ajuda, Deus. Abra sua Bíblia aí no Salmo 46, queridos. Vocês vão entender por que este salmo é tão precioso. Como eu disse lá, é um dos meus salmos favoritos. E ele tem uma história maravilhosa por trás. E é exatamente por causa dessa história maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário nas moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios, as nações, se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Quase não precisa pregar, só de ler o texto.
Esse texto, nas Bíblias mais antigas, está escrito assim: canto para Alamote, dos filhos de Corá. Alamote significa sopranos. Maurício vai me ajudar. Pelo que eu sei é barítono, tenor, soprano, contralto. Para sopranos, um alamote significa para sopranos, é um canto feito para sopranos. E ele é feito para os cantores, os filhos de Corá. Mas ele não foi escrito pelos filhos de Corá. Ele foi escrito por um rei, o rei Ezequias. E para que a gente entenda o contexto do Salmo 46, a gente precisa conhecer 2 Reis 18 e 19, 2 Crônicas capítulo 32 e Isaías capítulo 36 e 37. Daí vocês percebem o tanto que eu li para poder fazer este sermão. Ezequias está num momento da vida, no ano 705 antes de Cristo, 705 antes de Cristo, 7 séculos antes de Cristo nascer. Ele está num momento crucial em sua vida. Em 722, nós estamos falando de antes de Cristo, Samaria, os 10 reinos do norte são destruídos. A Assíria vem com força. Um rei chamado Sargão II destrói todo mundo. Mas Sargão morre. Judá, o reino do sul, tinha feito uma aliança com Sargão, dizendo: tá bom, a gente não vai brigar. Você não quer brigar, a gente não briga. Eu pago tributo para você. Só que Sargão morre, e Senaqueribe, seu filho, assume o lugar. E nessa hora, quem está reinando em Judá é Ezequias. E Ezequias diz: trocou o rei de lá, eu não vou pagar mais tributo. E aí ele resolve não pagar o tributo. Judá é pequenininho, é uma cidade fortaleza. E aí ele, recusando-se a pagar tributo, Senaqueribe manda um recado: se você não pagar, eu vou vir com todo o meu exército e vou te destruir. Ezequias treme na base, mas já se prepara. Ele começa a tapar as rachaduras do muro de Jerusalém. Ele começa a soterrar os poços mais distantes. Ele começa a se preparar para a guerra e começa a animar o povo. Não se preocupa, Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco. Ele manda destruir todos os altares dos deuses antigos, dos deuses que muitas vezes levavam o povo para a idolatria. Ele destrói tudo e traz o povo de volta para Deus. Ele diz: Deus está conosco, fiquem tranquilos, não vai haver guerra, não vai haver tribulação. Mas Senaqueribe já tinha mandado o recado. E aí chega uma hora que Ezequias começa a vacilar na sua própria fé. Porque um dia ele ouve o barulho dos carros, dos cavalos e do exército chegando. Alguns estudiosos diziam que é em torno de 250 mil pessoas. Ezequias apavora, treme na base. Nesse momento, o próprio Senaqueribe está cheio de orgulho. Nós sabemos disso, que ele está cheio de orgulho, porque ele, orgulhoso, deixou um registro na história, chamado o Prisma de Senaqueribe, arqueologia. E lá ele fala todas as cidades que ele conquistou. Lá ele fala deste episódio. E ele diz que ele cercou das terras de Jerusalém 46 cidades e destruiu. Uma das grandes cidades conquistadas por Davi foi Laquis. E a campanha foi tão destrutiva, os assírios eram tão cruéis, que eles tinham o costume de pendurar os nobres nas muralhas, arrancar a pele das pessoas, esticá-las e pendurá-las nos muros. Eles eram terríveis e todo mundo tinha medo. Não é à toa que o próprio Jonas foge de tentar pregar para Nínive por causa da fúria dos assírios. E aí, Ezequias
olha para tudo aquilo e sente medo. Senaqueribe está todo orgulhoso, dizendo que vai destruir tudo. Os assírios tinham um costume de fazer guerra mental antes de fazer guerra física. Então eles enviam 250 mil soldados para fazer guerra mental em Jerusalém, cercam Jerusalém, derrubam todas as árvores em volta de Jerusalém, soterram os poços d'água para impedir que houvesse água na cidade, como faziam todos os outros. A Babilônia chega a imitar esse tipo de ataque. E aí eles enviam 3 emissários, está lá em 2 Reis 18 e 19, para fazer pressão psicológica no povo. O povo está cercado. Ezequias começa a ficar com medo, mas ele mantém a firmeza. Calma, povo, Deus vai nos livrar. Imagina a situação: você é rei sobre um povo, e de repente tem um exército inimigo à porta. Você já não consegue mais sair. Senaqueribe é tão orgulhoso que ele diz na sua estela de Senaqueribe, no seu mural, no prisma de Senaqueribe, ele diz que prendeu Ezequias como um pássaro numa gaiola. Isso não está na Bíblia, está no prisma de Senaqueribe, arqueologia. E aí, Ezequias, trancado do lado de dentro, Senaqueribe e seu exército do lado de fora, ele envia 3 emissários que vão fazer uma guerra psicológica: Rabsaque, Tartares e Rabsares. Esses 3 emissários não são o nome deles, cada um tem uma função. A comissão da Assíria, Rabsaque, é o principal da copa, é o porta-voz. Tartã é o título para o chefe dos eunucos. E Rabsares, chefe dos tributos, desculpa. E Rabsares é o título para chefe dos eunucos. Portanto, não era o nome da comissão que vinha, mas eram os títulos do exército. E eles chegam todos muito pomposos. Ezequias, com medo, manda 3 também para negociar a paz. A comissão de Judá vem com Eliaquim, administrador do palácio, Sebna, que era o secretário, e Joá, que era um arquivista, um historiador da época. Fez aula de história. Rabsaque, um certo historiador chamado Procópios, diz que Rabsaque era um judeu apóstata, que sabia falar hebraico muito bem. No texto de 2 Reis 18, ele chega já falando em hebraico fluente. A língua do povo era o aramaico. A língua de conversa era o aramaico. A língua comercial era aramaico. Era como se fosse o inglês ali, o inglês comum. Mas ele chega falando hebraico, como se fosse judeu. Porque eles tinham o costume de falar a língua do povo para deixar o povo com medo, para que o povo entendesse as negociações de paz, entendesse o que o exército inimigo ia fazer. Então ele levanta a voz e diz: vocês, Jerusalém, não ouçam Ezequias. Ezequias está falando que o Deus de vocês vai livrar vocês, mas não vai. Vocês estão confiando no Egito, estão confiando em outros lugares, pois não adianta confiar. Eu passei por 46 das cidades de vocês e destruí tudo. Olha o que eu fiz com Laques. Laques era tão grande que ela era comparada a São Paulo. Laques era São Paulo e Jerusalém era Epitácio. Se o exército assírio destruiu São Paulo, o que faria com Epitácio? Quem vocês acham que vocês são? Ele começa a dizer: vocês acham que o Deus de vocês, que as outras cidades não tinham deuses? Tinham muitos templos, tinham muitos deuses, e eles não puderam livrar da minha mão. E vocês acham que o seu Deus vai livrar agora? O povo começa a ficar com medo, ao ponto da comitiva dizer: não nos fale em hebraico, fala aramaico, porque o povo está ouvindo e entendendo o que você está falando. E Rabsaque, é claro, era isso que ele queria. Ele queria fazer pressão psicológica, queria que o povo começasse a murmurar e a temer. E aí ele continua dizendo, e envia uma carta para Ezequias: se preparem que eu estou chegando, eu vou destruir tudo, como eu fiz com as outras cidades. Ezequias se desespera e diz: tá bom, peraí, deixa eu responder essa carta. Me diz o que eu devo pagar, que eu pago, e você vai embora. Aí, num sentido de humilhação, a comitiva diz: eu quero, deixa eu pegar o número exato aqui, eu quero que vocês me deem 10,5 toneladas de prata
e 1,50 toneladas de ouro. Esse é o tributo. Ezequias assusta: como eu vou fazer isso? E aí ele sai procurando tudo, junta tudo. E ele consegue as 10,5 toneladas de prata. Só que na hora de procurar o ouro, ele não consegue mais achar ouro. Aí ele vai para o templo é feito de ouro, o templo tem muito ouro. Começa a raspar as portas e arrancar os altares e tirar todo o ouro que tinha no templo. O povo começa a chorar, está tirando o ouro do templo. Ele junta essa 1,50 toneladas e entrega. Pode ir embora. Mas não era isso que eles queriam. Eles queriam humilhar o povo de Israel e ainda assim destruir o povo. E aí Ezequias recebe o anúncio de que Senaqueribe vai entrar. Ele se desespera, pega a carta que anuncia a sua morte e corre para o templo de Deus, aquele templo onde ele tirou o ouro. Dobra os joelhos e diz: Senhor, está aqui. Eles vão dizer que vão destruir o teu povo, Senhor. Eles vão destruir a gente, Deus. Você já chegou numa situação em que você acha que está num beco sem saída? Já chegou numa situação em que você diz: não dá mais, não tem mais jeito, acabou. Estou cercado, vão me destruir, não tem mais o que eu fazer. Ezequias ensina uma grande lição aqui. Se chegou nessa situação, tenta dialogar não. Corre para o templo, dobra. A gente precisa aprender que não adianta lutar com a nossa própria força. A gente precisa ir para Deus e dizer: Senhor, não tenho mais recurso, a situação é essa. Ezequias fez isso, entrega na mão de Deus. Diz o texto, 2 Crônicas 32, que não demorou muito e Isaías entrou. Deus responde logo. Às vezes a gente não ouve, às vezes a gente não percebe, mas Deus responde logo. Isaías entrou e disse: ei, calma, fica tranquilo, você não vai precisar lutar. Ei, Ezequias, fica tranquilo. E Isaías dá um longo texto, um longo discurso para Ezequias. Está lá registrado em Isaías 36 e 37. Em uma palavra simples, Isaías diz assim: ei, Ezequias, fui eu que te coloquei nessa situação. Fui eu que armei tudo. Fui eu que percebi, que arquitetei que este exército chegasse na tua porta. Fiquem tranquilos. Ele não afrontou você, ele não afrontou o meu povo, ele me afrontou. Então sou eu que vou lutar. Ezequias anima com aquilo. É o Senhor quem vai lutar. É o Senhor quem vai lutar. Então tá bom. Mas como Deus vai fazer? Rabsaque tinha dito: ei, para vocês verem o tamanho da nossa força, eu dou 2.000 cavalos para vocês, se vocês conseguirem cavaleiros para colocar em cima. Você imagina, um exército de 200.000. Ele ainda diz assim: arruma 2.000 aí para colocar nos cavalos, que eu dou os cavalos. Você não vai ter? Ezequias fica com tanto medo, mas mesmo assim confia no Senhor. E ele continua orando e diz para o povo: Deus vai fazer. Sabe como é difícil? Mas ficou no ouvido dele aquilo que o profeta Isaías falou. Lá em 1 Reis 19, 32, ele começa assim, Isaías falando: portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier ele vai voltar. Porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei esta cidade para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Sucedeu pois que naquela mesma noite, olha o que aconteceu. Naquela mesma noite, um anjo do Senhor saiu no arraial dos assírios e feriu a 185.000 deles. Levantando-se pela manhã,
Ezequias vai para frente. De manhã o que tem? O que ele vê em cima dos muros? Cadáveres. Diz o texto que o rei da Síria partiu e voltou para Nínive. No próprio texto assírio, no prisma de Senaqueribe, ele conta por que ele voltou. Seu exército estava destruído, e ele diz que foi uma peste. E por causa que o exército estava todo destruído, ele ouviu falar que o rei Tiraca do Egito estava indo contra ele com o exército. Então ele é obrigado a voltar para Nínive e abandona o cerco de Jerusalém. Nós sabemos que não foi peste alguma. Um anjo do Senhor matou 185 mil homens e livrou a Israel. Aí você me diz: Júnior, tá bom, bela história, que lindo, mas o que isso tem a ver com o Salmo 146? Volta comigo no texto, Salmo 46. O que isso tem a ver com o Salmo 46? Volta para o texto. Ezequias olha e só tem cadáveres. Deus livrou de sua mão. Como ele sabia que Senaqueribe estava destruindo Laques, ele vai até a fonte de Gion, que fica a oeste de Jerusalém, e cava um canal de 533 metros. Um canal subterrâneo de 533 metros. Para guiar a água da fonte de Gion até um tanque na cidade de Jerusalém. Esse tanque foi conhecido como tanque de Siloé. Nesse tanque de Siloé, Jesus cura um cego de nascença. 700 e poucos anos depois. E essa era a única fonte que dava água para a cidade, porque os assírios vieram, cercaram a cidade, soterraram todos os poços, queimaram toda a madeira para impedir que o povo se alimentasse e tivesse água. Eles cercavam as cidades, matavam o povo de fome, e aí o povo se entregava por inanição. Ezequias vê o livramento do Senhor e começa a escrever o salmo. Vem comigo, você como Ezequias, escrevendo este salmo depois do livramento do Senhor. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Eu estava sentindo tristeza, eu estava em desespero, o exército estava à minha frente, eu sabia que eles iam entrar, iam matar, iam destruir, iam estuprar e fazer tudo, mas Deus me livrou. Ele é o meu refúgio e fortaleza, a razão da minha força, socorro bem presente na hora da angústia. Aí ele diz: por isso eu não tive medo, por isso não temeremos, ainda que a terra se mude. Quando o barulho dos soldados batia sobre a terra, parecia que a terra tremia. Ainda que os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, como um exército, como um mar de homens querendo matar, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí ele vai lembrar que tem um rio que ainda corre 533 metros, ainda provê água, ainda tem água no meio da cidade. O tanque de Siloé está cheio d'água. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele olha: eu ainda tenho água, o Senhor proveu. O povo está aqui dentro, o Senhor proveu. Aí ele vai dizer no verso 5: Deus está no meio dela, não se abalará. No meio da adversidade, no meio da dor, no meio da dificuldade, o Senhor vai me dar estrutura para suportar. Quando tudo parecer perdido, quando as circunstâncias parecerem contra, o Senhor vai estruturar a minha alma, vai cuidar da minha mente, vai preservar o meu coração, para que eu não me abale. Deus ajudará ainda ao romper da manhã, porque quando eu abri as cortinas e quando eu fui para a sacada, eu não vi mais um exército de pé, eu ouvi cadáveres, eu não tive que atirar uma flecha, eu não tive que jogar uma pedra, simplesmente um anjo do Senhor me livrou. Deus ajudará ao romper da manhã. Os gentios, as nações, os assírios se embraveceram.
os reinos se moveram, mas o Senhor levantou a sua voz, e 185 mil homens se derreteram. Sabe por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tem 250 mil na porta, mas eu, mais Deus, sou maioria. Tem um exército inteiro contra mim, o mundo todo está contra, mas eu, mais Deus, sou maioria. Como bem diz Paulo, se Deus é por nós, quem? Fala quem? Quem será contra nós? Se Deus está comigo, quem é que é mais forte para competir? Se Deus está comigo, quem é que pode me abalar? Se Deus está comigo, o que é que vai quebrar a minha estrutura? Porque se eu quebrar, estou na mão do oleiro, ele reconstrói, ele traz tudo de novo de volta. Eu, mais Deus, sou maioria. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Ele olha aquele monte de corpos e diz: que desolações tem feito na terra. É Ele quem faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra arco, corta a lança. Os assírios guerreavam com carros de guerra. Queima os carros no fogo. Aí ele faz uma coisa bonita, e eu quero exemplificar aqui. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Essa palavra, aquietai-vos, tem um segredo. Ela significa no hebraico, e o pastor Assis me ajudou na hora que ele leu, hebraico harpu. A palavra no hebraico é harpu. E ela tem o sentido de se entrega, para de lutar. Se entrega, para de lutar. Como o hebraico é mais forte que o português, nessa caracterização de uma cena, eu preciso exemplificar para vocês o que é harpu. Vem cá, Wagner. Wagner, vem cá, Wagner. Wagner é mais baixinho, vai ser mais fácil abraçar. Você já viu aquela pessoa entrando em surto? Entrando em surto. A vida dela está igual a de Ezequias. Um desespero só. Um desespero só. Ela não sabe para onde correr, o que fazer. Está tudo perdido. Aí ela surta. Sua cabeça não aguenta. A estrutura do seu coração não suporta. Ela entra em surto e começa a se desesperar. Você vê isso muito no luto. Aquele caixão vai descer à sepultura, e o filho, a filha, o pai, a mãe não aguenta aquilo e entra em surto, desespera, grita, chora, quer pular para dentro do caixão. Aí vem alguém que ama muito essa pessoa, segura ela bem forte, bem forte. Ela está querendo lutar contra esse sentimento, ela está querendo sair desse abraço. Ela está querendo sair dali porque ela quer desesperar, ela quer surtar, ela quer sair gritando. Mas tem uma pessoa que ama ela muito, ela está segurando muito forte aqui e está fazendo assim para ela: shh, shh, quieta, shh, para de lutar, se entrega, para de lutar, shh, aquietai-vos. Obrigado, querido. Ezequias está falando assim, ó: ei povo, eu sei que dói. Ei povo, eu sei que desespera. Ei povo, eu sei que o coração não aguenta. Mas nessa hora eu quero te abraçar. Quero segurar seu desespero na força do meu braço e dizer bem no teu ouvido: shh,
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você acha que perdeu? Você acha que caiu? Não. Eu permiti que isso acontecesse porque eu serei exaltado entre as nações através da sua história. Ser exaltado sobre a terra na sua história. E 2.700 anos depois, em Presidente Epitácio, ainda iam cantar o Salmo 46, lembrando de alguém que entrou em desespero como você, mas que eu abracei e disse: shh, aquietai, eu sou Deus. Aí a resposta de Ezequias termina o Salmo 46. Depois daquele longo abraço, depois daquele maravilhoso livramento, ele precisa repetir de novo. Já é a terceira ou quarta vez que ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, eu não sei como você está. Melhor, eu sei como você está. Já foi dito aqui essa noite. Você está quebrado. Você está em desespero. Seu coração está tremendo. Sua estrutura parece que está abalada. Eu sei que está assim. Eu não sei qual é a dor que você tem, porque tem vários tipos de dor aqui. Pessoas machucadas, com dificuldades. E olha que nós viemos de um mês inteiro falando de cura. Nós falamos de cura emocional, espiritual, física, no casamento. Mas mesmo assim, nesta noite, tem gente quebrada, estrutura rachada, parece que vai desmoronar. Deus não deixou eu pregar sobre Elias, Deus não deixou eu pregar sobre José, porque Deus queria dizer para você: você precisa do meu abraço. Você precisa que eu diga no seu ouvido: aquietai-vos. Você precisa. E eu queria te dar essa oportunidade. Não vai para A, não vai para B, não cogita na sua mente outra saída. Corre para a casa de Deus, para o altar de Deus, porque no meio do seu desespero tem um Deus amoroso querendo te abraçar, dizendo: calma, eu não perdi o controle de nada. Eu deixei que isso tudo acontecesse para que o meu nome fosse glorificado na sua vida. Eu estou preparando tudo. Confia, aquieta, eu estou aqui. Se põe de pé, igreja, por favor. Pastores, intercedam. Às vezes eu fico me perguntando, isso é uma pergunta genuína: por que com tanto culto, com tanta manifestação de poder, com tantas campanhas e com tanto que a gente faz e prega e grita e faz eventos e fala sobre cura tantas vezes e concede oportunidades tantas vezes das pessoas virem orar e dizer: olha pelo seu irmão do lado, abraça o seu irmão do lado, diz para ele que Deus vai fazer. Por que será que ainda a gente tem que repetir essa mesma coisa? Por que ainda tem tanta gente doente, com dor, quebrado mesmo assim, depois de tantas vezes? Aí Deus trabalhou comigo isso. Tratamento, a gente não toma um comprimido e resolve a situação. A depender do tipo de problema, a gente tem que tratar meses, às vezes anos,
até que a cura seja completa. Só que a cada dia a gente vai sarando uma ferida, a cada dia um buraco é tampado, a cada dia uma estrutura se levanta, até que chega um dia e o médico dos médicos diz: calma, você está de alta hoje. Aí eu entendi que às vezes a gente precisa de várias vezes dar essa oportunidade. Eu queria te dar a oportunidade de fazer mais uma fase do seu tratamento. Sai do seu lugar. Sai quebrado do jeito que você está, para orar com o quebrado que está do lado de cá. Irmão, só eu e a minha família sabem das dificuldades que a gente enfrenta, das dores, das dúvidas do coração. Só que toda vez que eu oro por vocês, eu me curo também. Todas as vezes que eu abraço um de vocês, traz mais para cá, não tem problema a câmera, vem mais para cá. Você que está aí na internet, está no canal, tem como você estar aqui também. Levanta na sua sala, coloca a mão no seu coração, deixa eu orar por você também. Deus tem um poder que se chama onisciência. Deus tem um poder chamado onipotência, e Ele não divide com ninguém esses poderes. Isso quer dizer que eu não consigo, mas Deus consegue, nesse momento, tirar você daqui e colocar numa sala privativa, em que você vai estar frente a frente com Ele para conversar. Eu não consigo fazer isso, mas Deus consegue. Então nessa oração, eu quero que você feche os teus olhos e se veja diante de Deus. Se veja do jeito que você está, quebrado, quebrada. Porque nesse momento Deus vai se apresentar na sua frente nessa oração. Vai abrir os braços e vai te cercar através do Espírito Santo. Vai te apertar no peito e vai dizer para você no seu ouvido: shh, quieta. Eu estou aqui. Para de lutar, para de se desesperar. Shhh, eu estou aqui. Eu vou orar. Se você quiser, corre para cá, porque eu estou vendo. Eu olho para a igreja, está todo mundo lindo, bonito e cheiroso. Só que nesse momento da oração, quando eu olho para vocês, eu vejo um monte de gente com sangue na boca, com marca de roxo. Eu vejo pessoas quebradas, eu vejo pessoas com roupa tudo rasgada, eu vejo pessoas com roupas sujas. Então elas não estão só aqui, tem aí também. Há uma oportunidade para você, no mundo espiritual, para você fazer um tratamento na tua alma que está quebrada, destruída, rachada. Então não perde essa oportunidade. Eu vou orar já, você devia estar aqui. E não vem me dizer que não tem, porque eu estou vendo você. E dói ver você assim, dói em mim. Porque eu não queria te ver assim. Eu queria que você tivesse curado, curada aqui. Então para de lutar você também. Corre para cá. Para de lutar. Shhh, aquieta. Corre para cá. Tem tratamento para você. Você sabe que Deus está aqui. Não é porque eu estou pregando. Deus está aqui desde o começo do culto, pronto para fazer o que Ele está fazendo agora. Não perde essa oportunidade, meu querido. Não perde essa oportunidade, meu querido. Jesus te ama tanto, 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 que abriu os braços na cruz por você e não deixou que os braços ficassem travados na cruz. Ressuscitou ao terceiro dia para que Ele pudesse te abraçar. E Ele te abraça hoje. Eu vou orar. Corre para cá, vem. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença. Ó suave Espírito Santo, eu sinto a Tua presença aqui, Pai. Deus, eu não quero olhar para os meus irmãos agora de olhos fechados. Eu me transporto diretamente na Tua sala, Pai. Pai, eu estou diante do Senhor agora.
Eu vejo tua força, eu vejo tua majestade, eu vejo o teu poder. Tu és maior que eu, tu és mais forte que eu, tu podes muito mais que eu, Pai. Por isso eu faço o que eu deveria fazer, eu paro de lutar contra ti. Eu paro de lutar, Deus, e eu me entrego, eu me rendo. Abraça-me, Senhor. Fala para mim, Jesus, que eu estou seguro nas tuas mãos. Fala para mim que ainda que eu me quebre, o Senhor tem poder para me reconstruir. Fala para mim, Senhor, que as feridas que estão aqui abertas, o Senhor tem poder para sarar. Que o Senhor fez do barro homem e ao homem consegue formar. Pai, no nome de Jesus, eu paro de lutar e me entrego a Ti. E cada um dos meus irmãos que aqui está fazendo a mesma declaração. Pararam de lutar e se entregaram a Ti. Pois sabem que o mesmo Deus que livrou Ezequias da morte pela mão dos assírios é o Deus que hoje ainda é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Por isso não vamos temer, por isso eu te agradeço, por isso eu te louvo. Ainda que pareça tudo perdido, eu vou confiar em Ti, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó ainda é o nosso refúgio. Eu te louvo, Deus, e sobre os teus filhos eu profetizo a bênção, ó Pai, a cura, a libertação e o teu abraço, no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, que Deus